Então, a uma semana do início da Assembleia Geral da ONU, lá em Nova York, no momento em que França, Reino Unido, Portugal, Canadá, Austrália e Nova Zelândia dizem que podem mesmo reconhecer um Estado palestino, Israel traz um novo desdobramento. Isso é um debate antigo que já se estende há muito tempo quando a gente fala da tal solução de dois Estados ali no Oriente Médio. O ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, propõe anexar a maior parte do território da Cisjordânia. Então a gente tem aqui o mapa de Israel, vocês veem aí a Cisjordânia ao lado, é essa região verde. Gaza está fora da imagem, ficaria mais embaixo ali à esquerda da imagem, no sudeste então de Israel. Isso não é Gaza, é a Cisjordânia, outro dos territórios amplamente disputados e que, em especial a partir de 1967, tem sido alvo de questionamento amplamente. As zonas em amarelo são algumas onde tem muitos assentamentos, então, israelenses, que são também palco aí de discussão. O que Israel fala é que se houvesse esse ministro, se houvesse reconhecimento de um Estado palestino por essas nações na Assembleia Geral das Nações Unidas, poderíamos estar diante mesmo, então, de uma anexação, ele diz, da maior parte desse território da Cisjordânia. Parte central também do debate quanto a Israel e Palestina. Smotrich pediu ao premier Benjamin Netanyahu que aplique a soberania de Israel nas áreas abertas da região. Smotrich, classificado normalmente como um dos membros mais radicais do gabinete de Netanyahu, disse que tem um consenso no país contra o que ele chama de um Estado terrorista no coração de Israel, explicando a importância disso também em termos estratégicos aqui. Quando a gente fala sobre a Cisjordânia, ela dá um terreno elevado e mesmo em certas partes dela isso poderia dar linha de tiro direto, a depender da munição, por exemplo, para o aeroporto Davi Ben Gurion em Tel Aviv. Então isso também, em um país tão pequeno, com fronteiras tão próximas, a gente está falando de uma situação onde, não é de hoje, a segurança de Israel também considera essa uma questão muito delicada. O Smotrich, esse ministro, citou o ex-ministro das Relações Exteriores israelense Abba Eban, que comparou as fronteiras de Israel antes de 67 a, aspas, fronteiras de Auschwitz, se referindo, claro, ao terrível campo durante a Segunda Guerra Mundial. Segundo Smotrich, depois dos ataques de 7 de outubro, poucas pessoas acreditam que Israel poderia repetir a situação que acontece em Gaza em outra região, no sentido de não permitir que isso possa acontecer novamente. E ele também disse que teve votação recente no Knesset, o parlamento de Israel, com uma prova de apoio a essa anexação. Vamos entender essa situação então, e para a gente passar por isso aí, a gente tem a foto do Smotrich, se a gente tiver, não temos então, achei que a gente tinha uma foto dele apontando para o mapa, mas tem uma foto famosa dele apontando para o mapa que a gente mostrou agora há pouco. Vamos passar então pelos detalhes, conforme eu for falando, eu pedi que a nossa apuração trouxesse aí os mapas e a gente vai passando por eles um a um. Então vamos lá, vamos entender qual é a situação. A Cisjordânia abriga aí milhões de palestinos, é considerado um território ocupado pelo direito internacional. No Acordo de Oslo, que foi assinado na década de 90, esse território foi dividido em 3 áreas. Então tem a área A, podemos trazer a imagem aí se a gente tiver, área A, área A. Pessoal, estou me embolando aqui. Área A, difícil aí as duas vogais uma depois da outra, que dá controle total, então, está sob controle total da autoridade palestina, que é diferente do Hamas. Hamas governa a faixa de Gaza, a autoridade palestina controla, então, a Cisjordânia. Isso inclui segurança, administração civil. Aí a gente tem cidades como Ramallah, que é um dos corredores humanitários, Nablus e Belém. Isso é 18% do território. Depois tem a área B, que é de controle civil da autoridade palestina, e a Cisjordânia tem aí... está em inglês aí o mapa, umas áreas A e B em escuro, e a área C, então, mais claro. E aí a área B tem controle civil da autoridade palestina, mas a segurança fica junto com Israel. E isso inclui também áreas rurais, cidades pequenas, e representa cerca de 22% da Cisjordânia. Depois, área C, controle total de Israel, essa é a zona mais clara no mapa. Isso inclui segurança, planejamento urbano, assentamentos israelenses, que nem a gente falou, que são comuns ali na região, áreas militares, territórios rurais, isso apresenta cerca de 60% da Cisjordânia. Quando esse ministro, então, o Bezalel Smotrich, fala em anexar a maior parte da Cisjordânia, ele está falando principalmente dessa zona mais clara. Então, a área C e também alguns assentamentos, então, judeus na região. Já está atualmente sob controle de Israel, mas como a gente disse, não tem esse reconhecimento internacional formal a respeito do assunto. Passaria a ser declarado por Israel como parte do seu território soberano e a alterar o status legal. Esse plano também pode incluir partes da área A que está com algum controle palestino pela questão dos assentamentos que a gente falava. As áreas B e C somadas representariam cerca de 82% desse território, então, da Cisjordânia, e aí deixaria essa área A, onde tem maior concentração urbana, fora de uma anexação inicial.
O Bezalel Smotrich é conhecido por dar declarações como essas. Agora, por que a gente está noticiando a respeito disso se a gente não noticia a respeito de outras declarações de um ou outro ministro mais radical no conflito de Israel? É porque essa aqui está gerando repercussão internacional e tem esse contexto aí da ONU. Então a fala de Smotrich gerou reação no Oriente Médio. A gente tem o seguinte: a enviada especial dos Emirados Árabes, a Lana Nuseibeh, alertou que anexar a Cisjordânia seria uma linha vermelha e iria acabar com a integração regional, que é um esforço de longa data não só do gabinete de Netanyahu para que Israel seja reconhecida formalmente pelos líderes da região, mas também do governo de Trump, que teve a iniciativa histórica dos Acordos de Abrão no seu outro mandato. Essa representante, então, dos Emirados Árabes disse que isso significaria o fim de uma paz duradoura e da proposta de uma solução de 2 estados. Isso chega quase 5 anos depois, a gente citava agora, dos Acordos de Abrão, quando os Emirados Árabes Unidos foram o primeiro país árabe a normalizar as relações com Israel. Em 2020, o embaixador dos Emirados nos Estados Unidos, o Youssef Otaiba, já havia afirmado que anexação e normalização eram uma coisa que não ia andar junto quando se falava de Cisjordânia. Netanyahu, então, também recuou da anexação na época, em troca do acordo com Abu Dhabi com os Emirados Árabes para estabelecer relação diplomática, e desde então não avançou com a medida da proposta de anexação. Enquanto isso acontece, parece que a possibilidade de França, Austrália, Reino Unido, Nova Zelândia, Portugal, Canadá, acho que eu lembrei de todos os países então que dão essa possibilidade de reconhecer um Estado palestino na Assembleia Geral da ONU, que começa há poucos dias daqui. Isso seria uma coisa que ia depender do que acontece em Gaza. Por isso a gente pincela também um pouco de como é que está o conflito ali na região. A ofensiva avança. Netanyahu e o chefe das forças de defesa de Israel, o general Eyal Zamir, prometeram intensificar a guerra contra o Hamas. Dezenas de milhares de reservistas foram convocados para a ofensiva que agora mira o último reduto do grupo terrorista palestino. O objetivo de Netanyahu: a destruição total do Hamas ou a sua rendição incondicional e a devolução dos reféns, vivos, corpos, tudo. Motivo pelo qual também foi entendido pelo gabinete de Netanyahu que um acordo proposto por Catar e Egito, que faria uma soltura parcial, só daria uma sobrevida ao Hamas e não faria sentido para Israel. 48 pessoas ao todo ainda estão em poder do grupo, são aí, pelo menos estima-se, cerca de 20 vivos, os outros 28 então já cadáveres. Depois que foi anunciado que a campanha vai ser ampliada, Zamir, então, o chefe das IDF, as Forças de Defesa de Israel, disse que o país não irá parar até derrotar o inimigo e que o Hamas não terá aonde se esconder. Netanyahu ordenou a tomada da cidade de Gaza enquanto estão começando os preparativos para a segunda fase da Operação Carruagens de Gideão. O exército avançou em Sheikh Radvan, que é um dos bairros mais populosos, então, ali da cidade de Gaza. Soldados e tanques estão perto do centro, apesar de haver um apelo internacional quanto à ofensiva. Casas, tendas destruídas são algumas das coisas relatadas. Agora, quando a gente fala disso, a gente pode destacar que muitas das informações que a gente tem de dentro da cidade de Gaza vêm do Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas. Nas entrelinhas disso, tem outra notícia que veio à tona hoje, repercutindo na mídia israelense. As forças de defesa de Israel divulgaram um áudio de uma conversa entre um morador de Gaza e um oficial da Kogat. Lembrando, a Kogat é uma das organizações israelenses responsável pela distribuição de auxílio, responsável por lidar com Cisjordânia e com Gaza. Este áudio mostraria que o Hamas bloqueia entradas para impedir a evacuação de civis e tem utilizado os civis como escudos humanos, uma coisa que é amplamente denunciada nos conflitos entre Israel e o grupo terrorista Hamas, não é de hoje, mas já aí no histórico, nesse século, de embates entre os dois lados. No áudio, um morador diria: queremos ir para o sul, mas o Hamas está nos esperando no caminho. E isso também vem à tona com outra das estatísticas que coloca aí um quieturvo na narrativa quando a gente fala sobre a disputa de que haveria fome em Gaza, enquanto, claro, atrocidades humanitárias são presentes e a maioria das evidências indica para a presença de fome em larga escala no enclave. Também foi noticiado com dados da própria ONU que cerca de 88% dos carregamentos de comida entre maio e agosto foram interceptados ou pelo Hamas ou por transeuntes famintos, o que deixa muito mais turvo, muito mais delicado, com muito mais nuance o cenário quanto a de quem seria a responsabilidade disso. A gente vai para os dados. Até agora, cerca de 60 a 80 mil palestinos deixaram a cidade, de um total de cerca de 1 milhão de moradores. Essa é a situação em Gaza, conforme a gente fica na contagem regressiva para a Assembleia Geral da ONU, com a possibilidade de que, a depender do que aconteça lá, possa haver o reconhecimento ou não de um Estado palestino. E antes da gente fechar, vale a pena acrescentar que tem coisa a mais aí.
O que eu estou trazendo agora, aqui do meu lado, é uma declaração da semana passada do Departamento de Estado dos Estados Unidos, falando que o governo Trump estava revogando os vistos de oficiais da Organização para a Libertação da Palestina e da Autoridade Palestina adiante da Assembleia Geral das Nações Unidas. Estavam dizendo que, nessa contagem regressiva, eles estavam se aproveitando dessa situação para precisamente forçar o reconhecimento de um Estado palestino. Quando a gente fala de se isso acontece ou não, os riscos são altos. Ministros de Netanyahu falam de anexar Cisjordânia, Emirados Árabes Unidos dizendo que isso desmontaria a paz regional. Da perspectiva do governo americano, uma linha vermelha, que diz: vocês, na Autoridade Palestina, estão utilizando isso, vocês, na Organização para a Libertação da Palestina, estão utilizando isso para empurrar esses países, França, Reino Unido, Canadá, Portugal, Austrália e Nova Zelândia, a esse reconhecimento, o que, claro, mostra o descontentamento dos Estados Unidos, até pelos termos usados aí. O governo Trump reafirma o compromisso de não recompensar terrorismo e revoga os vistos de oficiais palestinos. A gente aguarda para ver o que acontece e a Assembleia deve se iniciar nos próximos dias. Pessoal,